E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre variedades linguísticas, né, que é um assunto muito recorrente no Enem, que a gente pode usar muito nas nossas provas de concurso e coisas afins, né? Então, nós temos no português várias formas de se expressar, né? Não deixa de ser português, é tudo português, porém a gente usa diferentes formas de utilizar essa língua, essa nossa língua, né? E aí, isso acaba gerando, né, essas variedades que mudam de acordo com a situação, de acordo com quem fala, certo? De acordo com o assunto do que vai ser falado. E aí nós vamos trabalhar hoje variedades linguísticas. Nós vamos começar com uma pequena anedota, uma piada, né, para a gente contextualizar e entender um pouquinho sobre o assunto. Variedades linguísticas, como eu falei, nosso tema de hoje. Um certo homem que morava na cidade decidiu visitar o campo. Foi até o interior, onde morava seu compadre Bastião, e depois de muito conversar, resolveu brincar de Antônio. Compadre, sabe o que é antônimo? Não sei não. É o oposto. Por exemplo, o antônimo de gordo é magro. Já sei, compadre. Agora vou perguntar. Você sabe o antônimo de fumo? Mas fumo não tem antônimo. Tem, sou. O contrário de fumo é borteno. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma conversa em que ocorre essa questão da variedade linguística. Certo? Nós temos aqui dois personagens de situações sociais, geográficas diferentes, né, de conhecimentos diferentes, questão de escolaridade. E aí nós temos uma relação entre eles dois, eles são compadres, né? Eles são amigos, são íntimos, eles se conhecem há muito tempo, eles têm uma relação próxima, né? E aqui nós temos o diálogo entre eles dois. E aí nós podemos ver marcas das variedades, né, na fala de cada um. Nós temos, né, a variedade padrão e a variedade não padrão, né, dentro da nossa linguagem. E aí, nós podemos ver marcas dessas duas variedades na fala desses dois personagens, no homem do campo e no homem da cidade. E aqui, nós temos o conceito de variedades linguísticas. Variedades linguísticas são as variações que a língua sofre com as condições e maneiras que ela é usada, né? Então, aqui é uma situação, é uma condição deste texto, é uma maneira de usar a língua. Então, ela sofre algumas variações, de acordo com todas essas condições, né? E aí, essas variações, essas variedades são padrão e não padrão. A variedade padrão, como nós conhecemos, né, podemos também conhecer como variedade formal, como língua culta, né? Todas essas nomenclaturas, certo? E a variedade não padrão a gente conhece como variedade coloquial, informal, tá bom? Nós, aqui nesse texto, nós encontramos as marcas dessas duas variedades, né? Por exemplo, na fala do homem da cidade, nós temos a variedade padrão, e do homem do campo, né, do Bastião, nós temos a variedade não padrão. Tá bom? Então, o que é cada um? Nós temos aqui algumas características de cada uma das variedades e nós vamos ver que elas meio que elas se opõem, né? Uma é uma coisa e a outra é outra. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. A variedade padrão, né? O nome diz, ele é um padrão, é um modelo, né? É aquilo que foi imposto pela sociedade para ser seguido, é o padrão que nós devemos tomar como base.
E aí é essa variedade padrão que está na gramática, que está nos dicionários, é essa língua padrão que nós usamos na hora de escrever, porque o momento da fala é diferente do momento da escrita. Né? Pela questão da entonação, quando eu falo, você percebendo a minha entonação, você me entende. Porém, na escrita não tem entonação, então é preciso usar de regras, é preciso usar de pontuações, de regências, né? Para que se possa ter essa comunicação, certo? Então, a variedade padrão ela é usada com mais frequência e com mais propriedade na escrita, certo? Então, ela é um modelo a ser seguido. É esse modelo que nós devemos seguir. E isso foi imposto socialmente por uma questão de classes sociais mais elevadas, por questões sociais mesmo. E é essa variedade padrão que normatiza o uso da língua. É ela que vai criar as normas. Ela vai regular, certo? Ela vai dar as leis da língua. Como nós devemos falar corretamente, né? Porque nós estamos vendo a questão da variedade. Não existe um jeito correto. Né? Ela que vai dizer como se quer falar corretamente ou incorretamente. Certo? Então, também a variedade padrão é a variedade de prestígio social. Porque, como eu falei, essa escolha dessa variedade, né, se dá por uma questão social, econômica, né, as classes sociais mais elitizadas, né, que têm uma forma mais curta de falar. Então, essa foi a variedade escolhida de forma meio que arbitrária mesmo, para ser a variedade padrão. E, então, isso quer dizer que se eu, né, apesar de não ter domínio da variedade padrão no meu dia a dia, quando eu converso com meus pais, quando eu converso com meus amigos, quando eu converso com quem quer que seja, né, no dia a dia mesmo, colegas de trabalho, colegas mesmo, quando eu digo colegas, me referindo a colegas do mesmo patamar, né, de função, né, do mesmo cargo, do mesmo nível. Essa variedade padrão, ela não pode ser excluída, ela não pode ser deixada de ser passada para os alunos na escola, por exemplo. Né? Por quê? Porque essa é a variedade que vai me dar acesso a emprego, que vai me dar acesso a, vamos supor, na questão do Enem, ao nível superior de estudo, né? Adentrar na universidade, porque na redação do Enem se pede, né, a variedade padrão. Certo? Então, como ela é de prestígio social, ela também tem a questão da inclusão do ser na sociedade. Né? O indivíduo, ele também é inserido na sociedade por meio da linguagem. Então, ele precisa também aprender a variedade padrão, certo? Porque não aprender essa variedade, não ter acesso, vai ser também negado a esse indivíduo muita coisa, muitas questões, muitas áreas, né, que ele poderia ter acesso na sociedade, certo? Então, ela é muito importante. Apesar de a gente usar somente com mais frequência na escrita ou em situações assim mais formais, certo? Mas ela tem que ser muito tomada para si, você tem que aprender também, ela é muito importante. E ela é usada, como eu falei aqui, em situações formais. Existem situações espontâneas que nós estamos em conversas mais descontraídas que a gente não precisa estar, né, lançando mão dessa formalidade. Mas existem situações que sim. Quando, por exemplo, eu vou discursar na formatura, na festa de formatura da minha turma, certo? Ou quando eu vou me dirigir ao meu chefe, ou mesmo ao professor, né? Porque, apesar de algumas relações hoje estarem assim, bem próximas, né? Alguns professores são muito amigos dos seus alunos, ele ainda né, está em uma função superior, ele ainda é uma autoridade na sala de aula. Então, você tem que usar de maneira mais formal. Quando você vai falar com seus pais também, você não fala com seus pais como fala com seus irmãos. Apesar, mais uma vez, de algumas relações hoje estarem mais estreitas, né? Mas, ainda assim, eles são seus pais.
Outra exemplo de situação formal é quando está na entrevista de emprego, certo? Então também nós usamos essa variedade, a variedade padrão da língua, certo? A norma culta, a variedade de prestígio. Dentro dessa variedade padrão, né, nós temos essa questão da urbanização, né, dessa linguagem urbana, dessa variedade, melhor dizendo, dessa variedade urbana, né, que são pessoas que moram na cidade, que têm um nível de escolarização mais elevado, né, uma situação econômica às vezes também mais elevada, né, e aí nós temos também o uso, né, da norma culta, da variedade padrão. E, né, também são pessoas que normalmente já têm grau superior, né, na sociedade urbana. Nós somos pessoas com já um grau superior, que aí também, além do seu já vocabulário anterior que ele já tinha, tem também a questão do vocabulário específico, né? O professor, por exemplo, tem as palavras técnicas para determinadas situações, determinados fenômenos que acontecem na língua. O engenheiro também tem os termos técnicos dele, certo? Então, já temos também essa questão. E aí nós temos a variedade não padrão. Se ela, né, é o oposto da variedade padrão, né, nós temos aqui as características que se antepõem à característica da variedade padrão. A variedade não padrão é usada no dia a dia, ou seja, no cotidiano, na sua vida normal. Quando você está em casa, acorda, quando você está na escola com seus amigos, certo? Porque, por exemplo, você não pede, empreste-me a sua caneta. Ninguém diz assim, né? A gente diz, me empresta a caneta. Certo? Então, isso é variedade coloquial que nós usamos no nosso dia a dia, sem preocupação, sem tanto monitoramento, certo? A gente vai usando espontaneamente. Ela não é, aqui como na variedade padrão, que nós antes de falar, pensamos, eu vou falar assim, assim. Até porque também, como ela é usada na escrita, muito, né? É muito usada na escrita. Antes de se escrever, você pensa muito, né? Você sempre pensa bastante, isso aqui não ficou bom, vou apagar e escrever de novo, né? Vou escrever de outra forma. Então aquilo é muito artificial, né? Porque você não tem essa espontaneidade, certo? É uma linguagem muito rebuscada, então você vai montando tudo que você vai falar. E aqui não, ela já é mais espontânea, certo? Ela tem mais empolgação, mais animação, certo? Você usa no seu dia a dia de maneira espontânea, sem muito pensar no que falar, sem muito pensar na forma de falar, vai falando espontaneamente. E daí surge uma questão da despreocupação com regras gramaticais. Por quê? Aquele exemplo que eu dei aqui, né, do pronome oblíquo, né, empreste-me. Porque segundo a gramática, esse pronome ele não pode iniciar uma frase. Não se inicia a frase com o pronome oblíquo. Me empreste. Segundo a gramática seria empreste-me. Mas na variedade não padrão a gente tem essa despreocupação. A gente fala espontaneamente, então a gente é despreocupado com as regras gramaticais. E aí some S de algumas palavras no plural, some alguns sons, porque a gente vai falando e aí vai engolindo algumas sílabas, por exemplo, né? Aqui no exemplo do nosso texto, nós temos, né, num ser, aqui a conjugação do verbo saber de uma maneira espontânea, de uma maneira falada. Como eu falei que era o oposto, se a variedade padrão é muito usada na escrita, a variedade não padrão é muito usada na fala, porque inclusive também a fala é o que dá essa característica espontânea, é o que permite a espontaneidade na variedade não padrão, porque a fala ela é mais relax mesmo, ela é mais descontraída, ela é menos moldada, certo? Nós temos aqui outros exemplos
como compadre. Olha a questão do som que mudou, não é? Nós temos aqui o próprio fumo, vortemo, certo? Sou. Então, nós temos essa marca, isso aqui é marca de oralidade. As pessoas falam, principalmente, né, em interiores, dessa forma. Isso porque ela é espontânea, ela é usada no dia a dia e é despreocupada com as regras gramaticais. Também ela se antepõe numa questão, a questão da relação com a pessoa que você está falando, a relação emissor-interlocutor. Porque normalmente a variedade não padrão é usada com quem você mais tem intimidade. Normalmente não, ela tem que ser usada com quem você tem mais intimidade. A variedade padrão, você pode, óbvio, usar com quem você tem intimidade, mas ela é usada principalmente com quem você não tem intimidade. Aquelas pessoas que você, nessa situação que você conversa com pessoas que você não tem intimidade, você tem um distanciamento, né? Você fala de maneira assim mais rebuscada, de maneira mais elegante, você se preocupa com o que você está dizendo porque você não conhece aquela pessoa. Se você não conhece, você não tem intimidade, não tem a proximidade. E a variedade não padrão, você usa com pessoas que você tem intimidade. E aqui, eles dois têm muita intimidade, porque são compadres, certo? Então ele se sentiu livre para falar como ele sabia, como ele conseguia, de acordo com o contexto dele, contexto rural. E aí, na variedade não padrão, nós temos o uso de termos populares, porque é uma linguagem mais informal, certo? Usadas em situações informais. Então, nós podemos nos dar a liberdade de falar de forma mais popular. E aí também, na variedade padrão, nós temos o uso de gírias, que é um exemplo assim, fantástico desses termos populares. E aí, o uso das gírias é usado, né, com um grupo de pessoas que têm questões afins, que concordam em algumas questões, e aí elas se entendem usando as gírias. Às vezes quem é de fora não entende. Mas de gírias nós vamos falar um pouquinho mais na frente, quando nós vamos falar sobre variações linguísticas. Certo? Então nós temos aqui variedade padrão, variedade não padrão, e nós encontramos as duas variedades no nosso texto. No nosso texto. Aqui na fala do rapaz do campo, da cidade. Ele fala as sílabas bem pronunciadas, as conjugações verbais bem feitas, certo? Ao passo que o do campo tem as suas variações, né? Tem as suas transformações, como a questão da conjugação verbal, a questão do fonológica, né? Como em fumo e vortemo, principalmente em vortemo, que nós temos o uso do R no lugar do L, e ainda tem a questão da conjugação do verbo voltar. Perguntar, também nós temos aqui essa marca, certo? Então aqui na nossa fala nós temos um bom exemplo dessa variedade, e que nós vimos, né, que é influenciado pelas condições e as maneiras, e a situação, né, como a condição, né? Aqui é a condição, a situação de intimidade, o ambiente, que é o interior, certo? E aí a diferença de fala se dá justamente por essa questão. Um é da cidade, outro é do interior. Nós sabemos que os dois são homens, mas nós não sabemos se tem diferença de idade. Mas nós sabemos que um é de um local e o outro é de outro. E aí nós temos essa situação linguística que nós representamos. Certo? Alguma dúvida? Todos entenderam? Esse é o que nós temos para falar sobre variedade linguística.
Nessa questão da variedade, algumas questões também a tratar, certo? Que é a questão da adequação e da inadequação e a questão também do preconceito social e linguístico, né? Nós trabalhamos aqui a questão do prestígio social, trabalhamos aqui a questão de um diálogo entre alguém da cidade e alguém do campo, e nós devemos deixar claro, né, que a linguística ela não diz que existe uma variedade melhor do que a outra. A variedade padrão não é melhor que a variedade não padrão, certo? A variedade padrão é apenas mais uma variação, é apenas mais uma forma dentre as outras variações e as outras formas de se falar o português, de se expressar, certo? Ela não é a melhor, ela não é a mais correta. O que a linguística fala sobre as variedades é que uma variedade é boa se ela permite a comunicação. Se ela permite que os indivíduos se comuniquem, então ela está exercendo a função dela, então ela é boa, certo? Não existe esta questão da variedade padrão ser melhor que a variedade não padrão. E aí, nós falamos também sobre a questão das situações formais e as informais, nós usamos cada uma das variedades. E é importante, quanto a isso, a gente adequar a nossa fala, a nossa comunicação a essas situações, certo? Nós não podemos usar uma variedade coloquial, por exemplo, numa situação formal. E aí nós temos alguns fatores que influenciam, que interferem na adequação, certo? Esses fatores são os seguintes. A relação falante, ouvinte. O que isso quer dizer? Que nós não falamos com a criança, por exemplo, da mesma forma que nós falamos com o adulto. Nós não falamos com um senhor que já tem um vocabulário diferente, por uma questão de tempo mesmo. Nós não falamos com o senhor da mesma forma que nós falamos com um jovem. A gente não pode dizer, e aí vou, irado, ele não sabe o que é irado, por exemplo, certo? Então nós temos que adequar. A adequação ela é importante porque sem ela não há comunicação às vezes. E quando nós falamos, nós queremos que a outra pessoa nos entenda, certo? Então nós devemos adequar o que nós falamos à situação em que ocorre a fala. Então, o primeiro fator é a influência. O primeiro fator é a relação falante-ouvinte. Nós temos também, como outro fator que interfere na adequação, o ambiente, que é o local que nós falamos, né? O ambiente, o local. Por quê? Nós não falamos, por exemplo, em casa, do mesmo jeito que nós falamos na igreja, do mesmo jeito que nós falamos na escola. Nós não falamos numa festa do mesmo jeito que nós falamos num funeral, certo? Então, o ambiente também é um fator que interfere na adequação. Outro fator é o assunto. Por quê? Quando nós vamos falar, por exemplo, de futebol, nós falamos de uma forma, né? Nós nos expressamos de uma forma diante de uma derrota, diante de uma vitória. Nós falamos sobre isso, sobre o futebol, de uma forma diferente de quando nós falamos sobre, por exemplo, a crise econômica que acontece no país desde determinado ano. Certo? Nós falamos de modo diferente. Então nós devemos adequar.
Outra questão é a intenção. Intenção é a intencionalidade, o objetivo que eu tenho ao falar. Por quê? Porque nós não falamos da mesma forma quando a gente vai xingar alguém, quando a gente vai ofender alguém, nós não falamos da mesma forma quando nós vamos elogiar. Certo? Então, a intenção que nós temos é diferente. E aí, essa intenção também tem que ser adequada à situação de fala. E outro fator é a situação. É a situação, o contexto, certo? Situação, contexto. Que aí entra a questão da formalidade e da informalidade, certo? Depende da situação que eu estou, em que eu esteja, nós vamos ter que adequar a nossa fala, nós vamos falar diferente. Tudo bem? Alguma dúvida? Em caso de dúvida, vocês podem comentar abaixo, que aí nós respondemos, certo? Espero que tenha ficado tudo entendido. Obrigado. A gente se vê na próxima aula.